Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Nessa primeira aula, nós vamos estar conversando sobre fanatismo religioso. Fanatismo é a paixão dos fanáticos, isto é, aquelas pessoas que defendem com garra e de forma desmedida as suas crenças ou opiniões. Os fanáticos, adeptos ou simplesmente fãs, também são aqueles que se entusiasmam, se preocupam ou se importam cegamente com algo. Temos como exemplos três situações. A primeira, o fanatismo na política. Segundo, o fanatismo no esporte. E o terceiro, o fanatismo na religião. O nosso intuito é analisar o fanatismo religioso. Em nossa época, supostamente dominada pela ciência e pela tecnologia, o fanatismo parece ser uma reação do inconsciente da humanidade. Como nós vimos no assunto anterior, no nosso primeiro bimestre, que falava sobre o desejo de conhecimento, você já tem em mente que existem várias áreas de conhecimento. A científica, filosófica, o religioso, o senso comum, o autoconhecimento. Então, o ser humano ele é capaz de conhecer a sua realidade e compreender a sua existência. E, infelizmente, essa prática negativa de, vamos dizer assim, uma fé cega, tá? Ela surge do inconsciente de algumas pessoas. O fanatismo ele é alimentado por um sistema de crenças absolutas e irracionais, que visa servir a um ser poderoso, empenhado na luta contra o mal. Ou seja, o fanático, ele acredita que pode exorcizar as pessoas e coisas supostamente possuídas pelo demônio, combater as forças do mal ou salvar a humanidade do caos. Se vocês estiverem prestando atenção no que está acontecendo no nosso país por conta desta pandemia, vocês vão identificar vários casos de fanatismos. Segundo o dicionário Aurélio, fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina ou partido. O termo não está ligado unicamente a doutrinas políticas ou religiosas, pois tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero é considerado como forma de fanatismo. Como vocês podem observar na ilustração, é uma fé cega. Quem é fanático não se permite abrir os olhos e observar as possibilidades de verdades que existem em seu redor. O que é um fanático? É alguém cego e louco por causa das suas crenças. São intolerantes. Acontece no mundo da religião, da política e até do desporto. Lembram-se dos três exemplos que eu mostrei para vocês? O fanático religioso não basta adorar um Deus visto como Senhor absoluto. É necessário ser soldado dele na terra, lutar pela causa superior, pregar, exorcizar, forçar os infiéis ou divergentes à conversão absoluta,
a qualquer preço. O fanático, ele quer impor a sua verdade, o seu ponto de vista, o seu raciocínio para os demais. Os sintomas do fanatismo. Os sintomas do fanatismo em grupo são orações, privações, peregrinações, jejum, discursos monológicos e martírios que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que ele entende ser o mal. Prestem bem atenção neste exemplo que nós vamos ver. Em 18 de novembro de 1979, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e em assassinatos em Jonestown, uma comunidade fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Essas pessoas, elas seguiam um líder religioso de uma forma cega, abriram mão de suas moradias, de suas finanças, para segui-lo, e uma das solicitações, uma das orientações que existia dentro deste culto, dentro dessa comunidade, era de um suicídio coletivo. Eles levaram isso adiante e em determinado momento eles colocaram isso em prática. 918 pessoas morreram, se suicidaram, seguiram o seu líder religioso, que também se suicidou. O fanático, ele não fala, ele faz discursos, é portador de discursos prontos, cujo efeito é a pregação de fundo religioso ou a inculcação política de ideias que poderá vir a se tornar ato agressivo ou violento, tomando sempre como revelação da ira de Deus ou a inevitável marcha da história, ou ainda a suposta superioridade de uns sobre os demais. Prestem bem atenção. A pessoa fanática, ela pode se tornar a ser violenta, agressiva. Infelizmente, podem ocorrer ações como templos religiosos serem destruídos, pessoas serem agredidas nas ruas. Ocorre também, por conta do fanatismo religioso, o racismo religioso, intolerância, discriminação, tudo isso está relacionado com essa doença que é o fanatismo. Olhem essa charge. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. E não se esqueça, Jesus te ama. Prestem bem atenção nessa charge. Quando ele fala de discurso, ele dá um ponto de vista, ele dá uma orientação, ele diz o que é certo. Você não tem o direito de discordar, apenas de aceitar e reproduzir essa fala. Intolerância religiosa é crime de ódio. Atitudes agressivas e tratamento discriminatório a alguém em função da religião ou da falta dela não são são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós já conversamos sobre intolerância religiosa no início do ano, na nossa primeira aula, certo? Então você já tem esse conhecimento, não é algo novo para vocês.
Os textos sagrados, tomados literalmente, fornecem a sustentação teórica do discurso fundamentalista religioso. Com ele, o indivíduo acredita estar de posse de toda a verdade e por isso não se dá o trabalho de levantar possíveis dúvidas, como confrontar com outro ponto de vista ou desvelar outro sentido de interpretação, ou ainda contextualizá-lo, e etc. Quando nós estamos falando de fundamentalismo religioso, nós estamos falando de uma verdade absoluta. Pessoas que são extremamente conservadores, tá? Isso nós vamos encontrar em várias tradições religiosas. Essas pessoas que creem na sua verdade e procuram justificar seus atos com base nos textos sagrados, com base nos livros de uma tradição religiosa. Todo fanático ele é intolerante. O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes. O evangelho fanático é incapaz de diálogo e respeito para com um católico ou um budista. Um fanático de direita não quer diálogo com os de esquerda. Organizações como a Ku Klux Klan são intolerantes igualmente com negros, adultos, mulheres e crianças. Conhecem esse personagem? Todos, certo? Thanos. Ele tinha uma linha de raciocínio em que ele precisava fazer de tudo, possível e impossível, para eliminar 50% dos seres viventes, para equilibrar a balança. O discurso do Thanos é um discurso de um fanático. Ele tem uma certeza absoluta e isso somente lhe basta. Ele vai atrás, vai fazer de tudo para demonstrar que ele está certo. A Ku Klux Klan é uma organização terrorista formada por supremacistas brancos que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, com o intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos desse grupo. São tão fanáticos os terroristas suicidas muçulmanos como os fundamentalistas cristãos norte-americanos que atacam clínicas de abortos, perseguem homossexuais, proíbem o ensino da teoria evolucionista de Darwin, obrigando os professores a ensinarem a doutrina criacionista, tal como está na Bíblia, ou ainda os protestantes da Irlanda do Norte que atacam crianças católicas. Aqui encerramos a nossa primeira aula do segundo bimestre com o assunto fanatismo religioso. Esse conteúdo está lá na apostila de vocês, nas páginas 7, 8, 9 e 10. E lá vocês vão também encontrar um exercício. Resolvam com bastante atenção, fazendo a leitura dos textos. E na nossa próxima aula, nós vamos fazer a correção. Muito obrigado pela atenção. Uma boa semana para todos. Fiquem em casa.